Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS e do PASEP de 2017. Após determinação de bloqueio de valores, contas de Temer só tinham R$15 mil. A defesa do ex-presidente recorre contra a prisão. Após quase 3 meses, Venezuela anuncia a reabertura da fronteira com o Brasil. Neymar pega 3 jogos de suspensão por agredir torcedor. ONG faz arte na rua e chama atenção para a falta de acessibilidade nas calçadas. Dono do Amazon apresenta cápsula para pousar na Lua e transportar humanos. Agora, no Jornal das 18 horas. Depois de a Justiça determinar o bloqueio de mais de 32 milhões de reais das contas bancárias de Michel Temer, do Coronel Lima e de um sócio da Argeplan, os bancos encontraram menos de R$15 mil na conta do ex-presidente. A defesa dele afirma que 8 milhões foram bloqueados em março pela Justiça. Temer passou a noite preso em São Paulo depois de se entregar na Superintendência da Polícia Federal. A defesa dele já entrou com um pedido de liberdade no Superior Tribunal de Justiça. Michel Temer passou a primeira noite preso em um local improvisado na Polícia Federal de São Paulo. O espaço tem cerca de 20 metros quadrados e era usado para reuniões e videoconferências. O banheiro mais próximo fica a 3 metros da sala. Como ele é ex-presidente e advogado, a defesa pediu uma sala de estado maior, um local mais reservado e que não se parecesse com uma cela normal. Para ter outros benefícios, como televisão, receber jornais e revistas, o ex-presidente vai precisar de uma decisão da Justiça. O Coronel Lima, considerado braço direito de Temer, também se apresentou à polícia nesta quinta-feira, mas passou a noite em um presídio da Polícia Militar. Os mandados de prisão foram expedidos pela 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pela juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo, já que o titular, o juiz Marcelo Bretas, está de férias. Desta vez, a Justiça permitiu que eles ficassem em São Paulo. O ex-presidente Temer e o amigo Coronel Lima já tinham sido presos em 21 de março, em São Paulo, em um desdobramento da Operação Lava Jato, e levados para o Rio de Janeiro, onde ficaram detidos por 4 dias. Segundo o Ministério Público, Temer é o chefe de uma organização criminosa responsável por desvios nas obras da usina nuclear de Angra 3. Já o Coronel Lima é acusado de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A prisão dos dois é preventiva. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, revogou o habeas corpus que deu liberdade aos dois. A defesa de Temer pediu ainda na quinta-feira um novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, mas o tribunal só deve julgar o pedido na próxima terça-feira. Michel Temer e o Coronel Lima negam todas as acusações. O partido de Temer, o MDB, divulgou uma nota dizendo que continua acreditando na justiça brasileira e que espera que os excessos sejam contidos e que a verdade prevaleça no andamento das investigações. O governo Bolsonaro corre contra o tempo para articular a volta do COAF para as mãos de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. O conselho que combate a corrupção e lavagem de dinheiro deve ir para o Ministério da Economia por decisão de uma comissão do Congresso. O Conselho de Controle de Atividade Financeira é um órgão estratégico para a prevenção e combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O COAF era subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas a Comissão Mista do Congresso, que analisa a medida provisória da reforma administrativa, passou o conselho para o Ministério da Economia nesta quinta-feira. Para começar a valer, essa decisão ainda precisa ser votada na Câmara e no Senado. Nas duas casas, o governo pretende evitar a transferência e, assim, manter o COAF sob os cuidados do ministro Sérgio Moro. A votação no Congresso quase foi feita na quinta mesmo, durante a tarde, mas não houve acordo. Um deputado pediu que as medidas provisórias que chegaram antes deveriam ser apreciadas primeiro, por ordem de apresentação. A Constituição Federal ela é clara em determinar que há um prazo para que as medidas provisórias sejam apreciadas pelo Congresso Nacional. E para viabilizar tal apreciação, a Carta Magna determina que, ultrapassados 45 dias da tramitação, a medida irá trancar a pauta. Nesse sentido, senhor presidente, eu quero solicitar que sejam lidas e apreciadas
todas as medidas provisórias que estão prontas para a pauta da Câmara dos Deputados, na ordem que perderão vigência. E não pode o presidente se valer desse momento. Isso é desleal com o parlamento e com os parlamentares dessa casa. Vossa Excelência não tem o direito de me chamar de desleal, porque eu nunca fui desleal com essa casa. Vossa Excelência acabou de derrubar a medida provisória 870. Eu vou ler todas as medidas provisórias e todas as medidas provisórias serão votadas antes da 870. Vossa Excelência está tirando o COAF do ministro Moro na tarde de hoje. Deputados e senadores a favor de manter o COAF com Moro pedem mais articulação do governo para vencer nas próximas votações os partidos da oposição e do Centrão que apresentaram o pedido de transferência do COAF na comissão mista. O porta-voz da presidência disse que o presidente Bolsonaro não considera que o governo foi derrotado, porque a decisão do parlamento foi soberana. O nosso governo não cruza braços quando se trata de lutar por aquilo que ele acredita. O nosso presidente, junto com os nossos interlocutores e gerentes dessa ligação, que é o nosso ministro Onix, o nosso ministro Santos Cruz, estão analisando as possibilidades para manter a nossa posição ou adequar-se à decisão natural e soberana do Congresso. O ministro Sérgio Moro sempre defendeu que o COAF ficasse no Ministério da Justiça e que a intenção é trazê-lo de volta, mas disse que se a mudança passar a valer, não vai atrapalhar a atuação do Conselho, porque a intenção do governo é fortalecer o COAF. Na próxima terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro viaja para o estado do Texas, nos Estados Unidos. Ele vai ficar 2 dias na capital Dallas, onde vai receber a homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O presidente comentou em sua live, transmitida ontem, que ele deve se encontrar com o ex-presidente americano George W. Bush. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para a presidência da República explicar o decreto que flexibiliza o porte de armas. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro estendeu o direito de portar arma fora de casa para categorias como caminhoneiros, advogados, políticos eleitos e oficiais de justiça. A Câmara Federal apontou que existem pontos inconstitucionais no texto. O ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, informou que as equipes técnicas da presidência e do ministério analisaram o decreto e não foram encontradas inconstitucionalidades no decreto. O governo do presidente Jair Bolsonaro prometeu fazer uma revisão em mais de 300 áreas de proteção ambiental no país. As mudanças de áreas e categorias devem acontecer a partir de julho. Um grupo de estudo está sendo montado no Ministério do Meio Ambiente para trabalhar na revisão de 334 unidades de conservação no Brasil, administradas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O ministro Ricardo Salles afirmou que parte dessas unidades não respeitou nenhum critério técnico para ser criada. As áreas protegidas equivalem a 9% do território nacional e a 24% da faixa marinha do país. Essas unidades estão sendo distribuídas em 12 categorias diferentes, sendo 5 delas de proteção integral, com regras mais rígidas de acesso e utilização. O Ministério não descarta transformar áreas restritas em locais abertos a práticas como turismo e extrativismo. Mas, na prática, cada mudança proposta teria de passar pelo Congresso. Ricardo Salles antecipou que sua ideia é de que as primeiras alterações de áreas e categorias sejam feitas no 2º semestre deste ano. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, prestou depoimento na Polícia Federal em Belo Horizonte sobre a delação de executivos da Odebrecht à Lava Jato. Ele é suspeito de receber vantagens indevidas em forma de doações de campanha eleitoral. A investigação está sob sigilo. Anastasia chegou por volta das 9 horas da manhã à delegacia da Polícia Federal no centro da capital mineira, acompanhado do advogado Carlos Abrita. 40 minutos depois, o senador saiu pelos fundos da delegacia sem falar com a imprensa. A defesa dele disse que Anastasia foi somente prestar esclarecimentos, mas não está indiciado pela Polícia Federal. Anastasia aparece em uma lista da Odebrecht em que alguns políticos foram citados por apelidos no chamado Departamento de Propina da empresa, que fazia repasses irregulares de dinheiro.
Os delatores da Odebrecht, Sérgio Luiz Neves e Benedito Barbosa, informaram que a empresa doou R$1.800.000 em 2009 para a campanha do Tucano ao governo de Minas Gerais, a pedido do agora deputado federal Aécio Neves. Já em 2010, os colaboradores falaram em repasses de quase R$5,5 milhões de reais. As passagens aéreas subiram em média 35% entre maio de 2018 e abril desse ano. É um aumento bem acima da inflação no período. O cálculo do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, ficou em 4,9%. O levantamento foi feito pelo IBGE. A inflação de abril, medida também pelo IBGE, foi de 0,5%. Esse índice é menor do que a taxa registrada em março. No acumulado do ano, o índice de preços ao consumidor amplo ficou em 2,9%. A variação é a maior para o mês desde 2016. Com o resultado, no acumulado de 12 meses, o IPCA está em 4,9%, acima da meta do governo. Os grupos que mais influenciaram o índice foram alimentação e bebidas, transportes e saúde e cuidados pessoais. Os três representaram quase 90% do total. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2.300.000 trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS ou PASEP de 2017. O prazo para retirar o dinheiro termina no dia 28 de junho. O valor não sacado é de R$1,5 bilhão de reais. Tem direito ao abono quem recebeu até 2 salários mínimos em 2017. O valor varia entre R$ 84 e R$ 998. O dinheiro do PIS pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e do PASEP no Banco do Brasil. Quem sofre de hepatite ou diabetes tem direito a comprar um veículo especial com isenção de impostos. O veículo chega a ficar 30% mais barato. As vendas triplicaram. Quem compra mais são as pessoas com problemas nas articulações. Cada vez que o Pierre entra no carro novo, sente uma enorme satisfação. Mais que a beleza e o conforto do automóvel, o principal é que ele recuperou o prazer de dirigir. Eu acabava chegando no trabalho com dor, ficava com dor o dia inteiro no trabalho, né? E com a aquisição de um carro com câmbio automático, isso aí praticamente zerou. Além de uma hérnia de disco, o Pierre tem problema nos 2 joelhos. Por isso, dirigir um carro com câmbio manual era um sofrimento. A situação só mudou depois que ele comprou esse modelo especial para pessoas portadoras de deficiências. Além do câmbio automático, não dá para esquecer o preço, bem mais baixo. Eu não teria condição de ter um carro como esse, de jeito nenhum, porque o desconto que você tem aqui é significativo, né? Então, isso aqui facilitou a minha vida. Quase 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência e, por isso, têm direito a desconto de impostos na hora de comprar um veículo. Uma lista com 70 tipos de problemas, como hérnia de disco, hepatite, artrite, artrose e pouca gente sabe, diabetes. Existe falta de informação. A informação não chega ao paciente que necessita daquele benefício. Então, as pessoas elas não sabem nem como fazer o procedimento para requerer uma isenção do IPVA, por exemplo. O objetivo da lei é dar maior condição de mobilidade às pessoas com deficiência, o que ajuda no tratamento das doenças. Por isso, quem compra não paga IPI, ICMS e IPVA. Em alguns casos, o automóvel também é liberado do rodízio municipal. Tirando todos esses impostos, o valor do carro vai ficar, em média, 30% mais barato. Só que a compra tem um teto. O valor máximo é de R$70 mil. Um modelo igual a esse aqui, por exemplo, que no final das contas vai sair para o cliente por R$53 mil. Essa concessionária, que fica na zona sul de São Paulo, tem um departamento só para atender pessoas com deficiência. A procura por esse tipo de modelo aqui cresceu 40% no ano passado. E o supervisor de vendas afirma que o negócio é bom para as duas partes. Para quem compra, fica onerado dos encargos de IPI e ICMS. E para a montadora, o volume de vendas é maior e ela acaba não precisando dar desconto. Porque o faturamento é direto, ela só isenta os impostos. Então, para ambos é produtivo. Nos últimos 5 anos, as vendas de automóveis para pessoas com deficiência triplicaram no Brasil. Ano passado foram quase 250 mil veículos. Para evitar fraudes, as regras ficaram mais rigorosas. A pessoa tem que tirar uma carteira de motorista especial para deficientes, comprovar o problema de saúde e não poderá vender o carro por no mínimo 4 anos. Se fizer,
vai ter que pagar todos os impostos que foram isentos. Sempre importante ter um especialista para acompanhar esse procedimento. Exatamente, é importante porque há um detalhamento, há uma complexidade no procedimento e é importante cumprir determinados prazos. O seu João acaba de dar entrada na papelada para comprar um carro. Ele tem 65 anos e sofre de um problema crônico no joelho. O processo para conseguir o benefício pode levar até 6 meses. Mesmo assim, ele diz que é favorável. Se fosse muito fácil aqui no mundo que nós vivemos, todo mundo ia querer pegar as vantagens, né? Que todo mundo gosta de uma vantaginha, né? Não é? O seu João até já escolheu o modelo. Agora, o único problema é ter paciência. Ah, não, mas isso aí não é problema não, tem que segurar, né? Paciência. Paciência. E você vai ver a seguir, a Venezuela anuncia a reabertura da fronteira com o Brasil. Os detalhes a gente mostra em instantes. Até já. A Uber fez sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York com ações em queda. Confira agora em um giro de notícias internacionais. A gigante do transporte alcançou 8 bilhões de dólares em sua oferta pública inicial, que está entre as maiores para uma empresa de tecnologia. Mas o primeiro movimento dos papéis no mercado foi de queda. Na abertura do pregão, as ações chegaram a desvalorizar quase 9%. A Uber perdeu bilhões de dólares desde o lançamento de suas primeiras corridas em 2011, mas pretende desenvolver uma marca global que ajude a transformar o transporte local e que elimine a necessidade de ter carro. A polícia americana apreendeu mais de 1.000 armas e uma enorme quantidade de munição em uma mansão de um bairro luxuoso de Los Angeles, na Califórnia. O proprietário, de 56 anos, estava em casa durante a operação e foi preso no local por violar uma lei do estado que proíbe a fabricação, distribuição, transporte e comercialização de rifles. Uma milícia apoiada pelo governo da Nigéria liberou quase 900 crianças que usou como soldados na guerra contra os insurgentes islâmicos do Boko Haram. O anúncio foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. A Força Operacional Civil Conjunta foi criada em 2013 para proteger as comunidades dos ataques do grupo extremista no oeste do país. O conflito com o Boko Haram já matou mais de 27 mil pessoas desde 2009 e mais de 1.700.000 ainda não puderam voltar para suas casas. O governo da Venezuela anunciou a reabertura da fronteira com o Brasil a partir de hoje. O anúncio foi feito pelo vice-presidente econômico, Tarek El Aissami. Ele disse que, além das fronteiras com o Brasil, também serão abertas as comunicações aéreas e marítimas com a ilha vizinha de Aruba. Em uma coletiva de imprensa, Tarek El Aissami disse que há um acordo com as autoridades brasileiras para converter a fronteira em uma zona de paz, estimulando a vida política, econômica, comercial e cultural. As fronteiras entre Venezuela e Brasil estavam fechadas há quase 3 meses. O fechamento foi determinado pelo governo de Maduro no dia 21 de fevereiro para tentar barrar a ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos e por países vizinhos, incluindo o Brasil, que havia sido pedida pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Nesta quinta-feira, o líder opositor acusou o governo de realizar um desmonte do parlamento venezuelano após a detenção de Edgar Zambrano, um dos 10 legisladores acusados pela fracassada rebelião militar contra o presidente. Guaidó disse que Nicolás Maduro utiliza o terrorismo de Estado para fazer crer que controla o país. A prisão do deputado também foi rejeitada pelo Grupo de Lima. A nota do grupo deixa claro que a decisão de retirar a imunidade dos opositores é arbitrária e que a constituinte chavista é ilegítima. O vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, foi enviado preventivamente a uma prisão militar. Ele vai responder por delitos de traição, conspiração e rebelião civil. Os Estados Unidos, mais uma vez, aumentaram as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. As tarifas, que eram de 10%, subiram para
25%. A China lamentou a decisão dos norte-americanos e disse que vai adotar as medidas necessárias sem dar detalhes. Os dois países concordaram em seguir a negociação para retirar ou diminuir o impacto dessas medidas. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, da Amazon e da companhia espacial Blue Origin, lançou um projeto de veículo de pouso para transporte de material e até de pessoas ao Polo Sul da Lua, isso até 2024. Jeff Bezos apresentou em Washington uma enorme maquete da cápsula de pouso capaz de transportar 3,5 toneladas de material. O veículo poderá carregar instrumentos científicos, 4 pequenas sondas, além de um veículo pressurizado para humanos. O objetivo é pousar no Polo Sul da Lua, região onde há água, que pode ser explorada para produzir hidrogênio. O hidrogênio serviria como combustível para desbravar o sistema solar. Agora que mapeamos a Lua inteira em grandes detalhes, podemos usar esses mapas para dizer ao sistema de aprendizado da máquina o que procurar, crateras e outros recursos, disse Jeff Bezos. Ele não deu uma data para o primeiro lançamento do veículo, mas disse que estaria pronto para cumprir o objetivo estipulado pela administração de Donald Trump, que prevê enviar humanos à Lua até 2024. A fama do Monte Everest atrai alpinistas do mundo inteiro, mas os dejetos deixados para trás pelas escaladas se tornaram um problema grave. O Nepal iniciou uma campanha de limpeza com a meta de recolher 10 toneladas de lixo. O governo do Nepal informou que 3 toneladas de lixo já foram recolhidas do Monte Everest em uma operação de limpeza da montanha. Parte do lixo foi levada de helicóptero para a reciclagem na capital Katmandu. Uma equipe de 14 pessoas foi enviada ao Everest com a missão de fazer a limpeza. Barracas, equipamentos e latas são deixadas na trilha até o pico de mais de 8.800 metros de altitude. Por causa do lixo, o país cobra há 6 anos $4.000 por equipe de alpinistas. Eles são reembolsados se cada um trouxer pelo menos 8 quilos de lixo ao descer da montanha, mas apenas metade volta com os detritos ao descer. O derretimento de geleiras está expondo lixo e até corpos deixados para trás por alpinistas durante mais de meia década de escaladas. As calçadas cheias de buracos e desníveis não são novidade para os pedestres de todas as cidades do país. Mas para quem tem dificuldades para andar, a situação é pior. Em São Paulo, um projeto está fazendo um novo alerta para essas verdadeiras armadilhas. Em uma esquina da Zona Oeste de São Paulo, um grafite chama a atenção das pessoas que passam por lá. A pintura faz parte do projeto Sem Rampa, Calçada é Muro, iniciativa da ONG Movimento Superação. E o objetivo não é embelezar a cidade, mas alertar que naquele ponto falta uma rampa de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física. Para nós que temos acessibilidade normal, para a gente é só um obstáculo, é uma calçada, é tranquilo a gente passar. Agora, para quem é cadeirante ou algum portador, realmente é um muro isso daqui, né? Porque são 6, 7 centímetros. Mas para você passar com uma cadeira de roda é muito inviável, é muita força que tem que fazer e, pro dia a dia, para eles é muito ruim. Vários pontos da capital paulista que apresentam a mesma falha estão sendo grafitados. Um problema, aliás, muito comum na maior cidade do país. A estimativa é que apenas 9% das calçadas e passeios sejam adaptadas para deficientes. Andar por aqui é uma aventura de risco para o seu Pedro. Ele sofre de esclerose múltipla e os movimentos da perna são limitados. Como eu ando com a perna dura assim, não dá muito para levantar e aí tropeça, né? Não tem como. Não tem como de levantar assim, né? Não dá para... E quando você tá com a perna boa mesmo, você levantando, mas é perigoso. Mas com a perna dura assim, rígida, é pior andar nas calçadas. Com essa limitação, mesmo num terreno bom, num terreno plano, já é difícil andar. Já é difícil porque, que nem por exemplo... Às vezes que eu estou usando esse aparelho, essa órtese, que era sem ela eu piorava ainda, eu ficava enganchando as pontas dos dedos porque não tinha força para levantar o pé, né? Essa aqui já ajuda. Nossa reportagem deu uma volta com ele em uma calçada da Zona Oeste e em poucos metros encontramos vários obstáculos. E aqui, ó, bem perto do pé do senhor, a gente tá vendo um buraco aqui, né? É um buraco, então. É outra coisa que eu posso enganchar aqui, ó. Não vê, você tá distraído. Aqui também, ó. Se não levantar o pé, já tropeça.
É uma armadilha atrás da outra. Uma atrás da outra, não você quer sair de uma, você entra em outra, não tem como. A existência de locais como esse acaba refletindo também na autoestima das pessoas portadoras de deficiências. Segundo o relato de especialistas, muitos pacientes acabam tendo medo de sair de casa, o que dificulta o tratamento e principalmente a inclusão social. Ele pode não conseguir sair de casa para um centro de reabilitação, para fazer um tratamento. Ele pode não sair de casa para fazer atividade de lazer, que vai gerar, né, uma coisa gostosa. Todo mundo gosta de ir ao parque, gosta de ir ao shopping, gosta de ir ao cinema. Às vezes para uma atividade de trabalho, né? Então essa questão da acessibilidade acaba interferindo sim em todos os aspectos da vida diária desse paciente. É o caso de Dona Eva. A aposentada teve uma perna amputada e diz que é muito difícil andar de cadeira de rodas nas ruas de São Paulo. Ela depende da ajuda de outras pessoas e por isso só sai de casa para ir ao médico. Eu tenho vontade de fazer curso eu sou aposentada, né? Queria fazer um curso para fazer ovo de Páscoa, fazer chocolate, bombom, essas coisas, né? Eu gostaria sim, mas por enquanto não dá. Pelo menos agora, a Dona Eva não está sozinha para reclamar melhores condições. A luta dela e de outros portadores de deficiência está grafitada nas esquinas da cidade. É uma cidade grande, mas poderia ter mais ajuda, poderia ter uma estrutura melhor, né? Com certeza. Eu acho que sim. Condições eles têm para fazer, né? Mas infelizmente não fazem. Se São Paulo, que é a grande capital onde tudo acontece e rola no Brasil, imagine em outros lugares. Quem é cadeirante ou portador de alguma necessidade em outro estado deve ser muito mais decadente. Essa edição termina aqui. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite, a gente se vê na segunda. Até lá.